Bom dia, pessoal. Edição número 2 do nosso Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Hoje, dia 9 de 12 de 2020, temos algumas notícias de mercado. Quero cumprimentar aqui todo mundo que nos assiste hoje e você pode acompanhar o nosso Morning Call todos os dias às 7h30 ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Vamos inicialmente aí falar sobre o fechamento de ontem dos mercados. Temos aí fechamento do dia 8, Ibovespa praticamente estável, uma alta aí de 0,04%, chegando aí a 113.636 mil pontos. O dólar teve uma leve alta, chegando a 5,13, lembrando que ontem o dólar chegou a casa de 5,8 e até um pouco menos, mas infelizmente pela incerteza internacional e aumento de casos de coronavírus, no final do dia ainda fechou com leve alta. Nasdaq, a bolsa de tecnologia americana, fechou em alta de 0,45 a 12.582 pontos. S&P, 3.702 pontos, uma alta de 0,28, praticamente estável também. E Dow Jones fechando em 30.173 pontos, alta de 0,35 pontos. Esse foi o fechamento quando falamos aí de América em geral. Quando olhamos para a Europa, o euro ficou praticamente estável aos 6,20. As principais bolsas europeias, na Alemanha, o DAX fechou em alta de 0,06, praticamente estável também, a 13.278 pontos. França com queda de 0,23 a 5.560 pontos. E Reino Unido com alta de 0,05 a 6.558 pontos. Lembrando que aqui o Reino Unido iniciou aí a imunização da população. População que, inclusive, de acordo com a quantidade de doses compradas, deve ter o suficiente para imunizar 1/3 da população do Reino Unido. A China ontem fechou estável também a 13.973 pontos e Japão com queda de 0,30% a 26.467 pontos. Hoje, os índices futuros já mostram uma melhora. O cenário internacional, as bolsas já abriram em uma alta melhor do que os outros dias dessa semana. Deve haver menos oscilação negativa e termos um fechamento de alta, principalmente porque há um otimismo maior falando em vacina e também ao pacote de estímulos norte-americano. Vamos falar mais disso aí no Morning Call. Falando aí das criptomoedas, o Bitcoin fechou em queda de 4,52, perdão, não foi no dia 7, sim dia 8, ontem, e o Ethereum em queda de 6,57%. Aí as criptomoedas que vinham de forte alta no mês de outubro, novembro e início de dezembro, agora tem uma semana aí com bastante queda. O petróleo Brent, alta de 0,06%, e o WTI, queda de 0,15%. Lembrando que toda a situação de pandemia, restrições e aumento de casos de coronavírus impactam diretamente aí no preço do petróleo. As principais altas do dia 8 do 12 na Bolsa Brasileira, BRF fechou com alta de 8,92%. Lembrando que durante o pregão de ontem, a BRF chegou a passar dos 10% de alta. As elétricas vieram muito bem, Elet 3 e Elet 6, cada uma aí com uma Elet 3 com 5,32% de alta e Elet 6 4,75%, retomando aí patamares de alguns meses atrás, lembrando que as elétricas, principalmente a Eletrobras, vinha sofrendo um pouquinho aí nas últimas semanas. Magalu volta a crescer depois de alguns dias de queda na semana passada e início dessa semana, voltando aí a 24,84, um pouco acima dos valores ali após desdobramento. Ontem teve alta de 4,36%. E Hypera Pharma, 32,52%, fechando ontem com 3,46% de alta. Bons números pensando aí num Ibovespa que teve uma estabilidade praticamente no dia de ontem.
Falando nas principais baixas, temos Usiminas, a principal baixa, com 4,42% de queda, fechando a 13,82. Prio 3, fechando aí a 54,08, uma queda de 2,59. Lembrando que Prio vinha de uma crescente, talvez isso seja reflexo aí de realização de lucros, temos que aguardar um pouquinho mais. Gerdau, que também anunciou pagamento aí de dividendos e juros sobre capital próprio, mas teve queda de 2,23%. Equatorial, queda de 2,18%, fechando a 21,53%. E Embraer, que vinha aí de uma sequência de altas, fechando aí com quase 2% de queda, 1,92%, a R$ 9,19. Aproveitar e tomar uma aguinha aqui. E já continuamos a nossa expectativa do mercado para o dia de hoje, dia 9. Hoje, as principais informações de agenda no Brasil. Temos reunião do Copom iniciada ontem e hoje deve sair divulgação no final do dia da taxa Selic, que provavelmente será mantida nos 2%, mas na próxima semana é divulgado a ata, ou seja, tudo que foi discutido no Copom, na reunião do Copom dessa semana, que inclusive foi a última do ano, próxima reunião somente em 2021, e entenderemos o viés, de acordo com o cenário, se será esperado um aumento nessa taxa Selic para o início de 2021 ou a manutenção dessa taxa. Por que falamos sobre isso? Porque ontem foi divulgado o IPCA, essa semana, e ele teve a maior alta desde 2015 para o mês de novembro. No mês de novembro, o IPCA fechou aí em 0,89%, além de ter vindo de uma alta de 0,86% no mês de outubro, ou seja, ultrapassando aí, e provavelmente a inflação deve ficar acima do centro da meta, muito acima do que o governo imaginava, e os especialistas já anunciavam isso no Boletim Focus da segunda-feira. Por isso, importantíssimo essa reunião do Copom hoje e a ata que será divulgada na próxima semana, porque o governo pode aumentar a taxa de juros para conter essa inflação no início do próximo ano. Falando em mercado internacional, hoje tem balança comercial da Alemanha, divulgação de pedidos de hipoteca e criação de empregos nos Estados Unidos. Importantíssimo aí para a economia, principalmente aí porque, como já falado anteriormente, está em discussão novamente o pacote de estímulos lá nos Estados Unidos. No âmbito político, o que nós podemos esperar no mercado hoje? Ontem foi anunciado a PEC emergencial, certo? Essa PEC, ela prevê manutenção do teto, prevê gatilhos para manutenção do teto de gastos. A partir de 85% de gastos em relação ao PIB, já começa a haver alguns vetos, alguns gatilhos, que haverá proibições para Estado, município e federação. Essas proibições, elas podem ter desde o não aumento de salários de funcionalismo público dos 3 poderes e também dos militares. Essa PEC, dentro dessa PEC, os gatilhos também prevêem a não abertura de concursos, e a principal informação é a redução de incentivos, que é obrigatoriedade do presidente, do chefe do executivo, encaminhar redução de incentivos para reduzir essa despesa que existe no Brasil. Hoje, os incentivos giram em torno de 4% do PIB nacional. De acordo com essa nova PEC, se ela for aprovada, obviamente ela precisa de um pouco mais de trabalho, pois trata-se de uma PEC, ou seja, é uma emenda constitucional, então ela precisa aí de 2/3 dos votos para aprovação, mas a principal informação é que o governo terá que baixar de 4% para no máximo 2% do PIB a quantidade de incentivos fiscais que existem no país. Falando ainda de política, pressionado, o ministro da Saúde, Manzuelo, deve anunciar, ou melhor, deve acelerar o registro da Coronavac. Lembrando que ontem ele
O ministro da Saúde e o governador de São Paulo, João Dória, discutiram em evento dele com os governadores em função da estimativa de João Dória de vacinar a população de São Paulo já no final de janeiro do próximo ano. Inicialmente, o ministro era contrário à Coronavac e disse que antes de março não poderia ser feito nada. Mas, após pressão, prometeu que ele vai acelerar o registro e negociar e, se for o caso, fazer compras da Coronavac. Inclusive, a Coronavac teve aprovação em outros países e isso facilita bastante a negociação para o governo brasileiro. Outra notícia importante, o vice-presidente Mourão e o presidente Bolsonaro divergem em opiniões sobre o 5G, um defendendo as norte-americanas, o presidente Bolsonaro, e o vice defendendo o livre comércio e defendendo também a Huawei, que é a chinesa, que quer instalar o 5G no Brasil. Essa diferença de opinião, principalmente quando manifestada em público, volta a trazer impactos políticos aí para o país. O Senado aprovou ontem também o programa Casa Verde Amarela, que é a substituição, é o novo programa que vai substituir o programa Minha Casa Minha Vida, com taxas melhores e, inicialmente, um foco muito grande na região norte e nordeste. Falando de economia, o que nós podemos esperar das notícias do mercado? Em reunião da União Europeia, da cúpula da União Europeia, a Angela Merkel implorou basicamente para que sejam ampliadas as medidas restritivas com o objetivo de reduzir os casos de coronavírus. A Europa vem passando aí por graves problemas e aumento constante dos casos de coronavírus devido à segunda onda e também do número de mortes. O secretário do Tesouro norte-americano retornou para negociações do pacote de estímulo. Ele havia abandonado após Donald Trump perder a eleição para Joe Biden. Ele retorna para o cenário e já se fala em um pacote ainda esse ano de mais de 900 bilhões. Muito abaixo ainda do que se imaginava anteriormente, mas muito bom quando pensamos que era um projeto já abandonado para esse ano. E com certeza esse pacote de estímulos deve retomar, deve forçar a economia. Notícia importante também que impacta a economia: aumento de casos de coronavírus no Brasil e no mundo preocupam. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, hoje tem mais mortes do que na primeira onda. A quantidade de mortes semanais nos Estados Unidos está maior do que nos períodos de primeira onda em março, abril e maio desse ano. Na Indonésia, como eu falei anteriormente, Coronavac está sendo aprovada e ela criou anticorpos em 97% dos casos, muito semelhante às principais concorrentes aí, que a principal delas, a da Pfizer e BioNTech, que tem sido negociada também com os Estados Unidos e já está em aplicação no Reino Unido. No mercado corporativo, nós podemos falar aí principalmente da Tesla. Ontem foi divulgado que Elon Musk, o dono da Tesla, passou e agora é o segundo homem mais rico do mundo. E as ações da Tesla, que subiram mais de 50% no mês passado, devem ser vendidas pela própria Tesla, algumas dessas ações, lucrando aí mais de 5 bilhões. O próprio presidente da Tesla, Elon Musk, ressaltou a questão de necessidade da Tesla reduzir custos e isso aí tem animado o mercado e agora a própria Tesla vai aproveitar para realizar lucros dessas ações. A BRF, como já falado anteriormente, saltou mais de 8% ontem, teve momentos que ultrapassou os 10% na bolsa e a principal informação é que a empresa planeja receita acima de 100 bilhões para os próximos 10 anos. Ela tem um planejamento aí para os próximos 10 anos para chegar a 100 bilhões de receita anual. E isso animou bastante os investidores. Especialistas dizem, principalmente os especialistas da XP, que a Bolsa Brasileira, a Ibovespa, deve chegar a 130 mil pontos no final de 2021, o que também anima os mercados e dá um gás para os investidores nacionais e internacionais que têm vindo bastante aí para o Brasil nos últimos meses, nas últimas semanas.
Por fim, dentro do mercado do cenário corporativo, o Carrefour foi retirado do índice de sustentabilidade do S&P e também da Dow Jones. Esse índice de sustentabilidade trata da questão ambiental e social. E devido ao caso recente, que todos devem lembrar, do jovem negro João, agora me fugiu o sobrenome dele, que foi morto por 2 seguranças no estacionamento do Carrefour no Dia da Consciência Negra, no final do mês passado. Devido a esses escândalos, o Carrefour foi retirado desse índice de sustentabilidade no S&P e Dow Jones. Essas são as principais informações para o dia. Isso é o que provavelmente deve influenciar o mercado. Lembrando que os índices inicialmente estão em alta, devemos ter um dia menos volátil e com investidores mais confiantes, esperando aí resultados da vacina, tanto para a negociação nos Estados Unidos e já da imunização no Reino Unido, e também os pacotes de estímulos dos Estados Unidos e a possível manutenção do Reino Unido dentro da União Europeia. O Brexit volta a ser negociado e hoje há mais uma rodada de negociação nesse sentido. Essas notícias animam bastante o cenário, esperamos um dia mais tranquilo, com alta na Bolsa de Valores, e esperamos que você esteja conosco todos os dias. Essa foi o Morning Call, o que esperar do mercado hoje, edição número 002, e amanhã nos